Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Gustavo, professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Esse é mais um vídeo do curso de Engenharia Civil, né, da disciplina de Resistência dos Materiais 2. Vídeo para a gente falar um pouco sobre estado de tensões, né? Bom, então novamente eu estou usando o material do professor Meldes, né? Peguei da página da Unesp de Ilha Solteira, lá do professor Meldes, e só coloquei em formato de slide aqui para facilitar a nossa conversa, tá? Mas o material é integralmente dele. Bom, então, inicialmente a gente começa conceituando tensão, né? E aí isso a gente já falou bastante na disciplina de resistência dos materiais 1, mas só para lembrar, né? Então, um elemento estrutural, quando solicitado por um esforço externo, né, ele gera tensões internas para equilibrar, né, esse esforço externo. Né? Então, se a gente corta esse elemento estrutural aqui, faz um plano de corte, né, a gente vai conseguir enxergar aqui, né, tensões, uma tensão que é gerada nesse elemento. Essa tensão é formada por um diferencial de força aqui por diferenciais de área, né? Bom, então essa minha tensão, ó, ela vai ser uma força dividido por uma área. Por uma área que eu estou chamando de Azão aqui, né? E essa área, ela é A vezes B, né? A dimensão A vezes a dimensão B desse elemento. Pois bem, se esse plano de corte ele passa a ser inclinado, e aqui eu estou inclinando, inclinando por um ângulo θ aqui, né, em relação à linha vertical, a minha área aqui ela muda, né? Então, a minha área que antes era azão, né, ela passa a ser 1A vezes B dividido por cosseno de θ, né? Então, a minha tensão, ela passa a ser uma tensão linha aqui, né? Ela passa a ser F cosseno θ dividido pelo azão, né? O azão continua sendo A vezes B aqui, né? Então, aparece um cosseno de θ aqui. Então, a gente consegue perceber, com esse simples exercício aqui, né? Que eu inclinando o meu corte e analisando a tensão que é gerada nessa área de corte aqui, eu consigo perceber que a inclinação ela vai influenciar na minha tensão gerada, né? Então, a ideia no vídeo de hoje, né, é mostrar a influência desse grau θ na geração das tensões internas do elemento, né? Então, quando esse elemento ele é solicitado por uma força externa, eu tenho tensões internas para equilibrar esse esforço externo. E esse ângulo θ aqui, ele vai influenciar nessa tensão gerada. Então, a ideia, a proposta do vídeo de hoje é mostrar isso. Bom, então, essa tensão aqui, ó, Tzinho, né? Eu estou dividindo ela em duas componentes. Uma componente normal, uma tensão normal aqui, né? E uma tensão tangencial. Então, representado pelo sigma, né? Pela letra sigma e pela letra tau, né? Então, aqui eu estou vendo em perspectiva e aqui eu já vejo em vista lateral, né? Então, aqui normal ao eixo de corte, né? O plano inclinado, na verdade, de corte aqui, ó. Então, aqui eu tenho 90 graus, né? E aqui eu tenho uma força tangencial, né? Importante lembrar aqui, que é o que está aqui embaixo, né? Que eu tenho tensores aqui, né? E esses tensores eles não são vetores, né? Então eu tenho uma força dividido por uma área que gera uma tensão. Então cuidado aí para não decompor tensor, né? O tensor ele não pode ser decomposto. O que eu posso decompor é a força, né? Aí sim, quando eu decomponho a força e multiplico pela área que a força está atuando, aí eu tenho a decomposição desse tensor. Mas eu não posso decompor o tensor, eu tenho que decompor a força, né? Então é importante não confundir isso. Bom, então continuando, né? A gente passa para o teorema de Cauchy, né? Então a gente trabalhou com uma seção de corte, né? Então a gente tinha até agora, por exemplo, esse plano de corte 1 aqui. Agora vamos imaginar outros planos de corte, né? Então eu tenho o plano de corte 1, eu tenho o plano de corte 2, tenho o plano de corte 1 aqui, eu tenho o plano de corte 2, eu tenho o plano de corte 3 e o plano de corte 4, né? E aí eu tenho a mesma força externa atuando, né? Então, o que será que vai acontecer nesse elemento aqui, ó? Nesse elemento quando eu analiso ele isoladamente, né?
Então, se a gente pega só aquele elemento lá e tenta analisar ele, ó, a gente viu até agora que vão aparecer tensões normais e tensões tangenciais, né? Então, essa tensão normal e essa tensão tangencial aqui, ó, são essas aqui, ó. Então, eu tenho uma tensão normal aqui, ó, e uma tensão tangencial, que está aqui, ó. Então, para equilibrar essa tensão normal e essa tensão tangencial que aparece nessa face aqui do elemento, né? Na face oposta tem que aparecer uma tensão normal de mesmo valor, né? No sentido oposto, né? E a tensão tangencial também, ó. Se aparece uma tensão tangencial aqui, horário, né? Quer dizer, nesse sentido, né? Tem que aparecer uma tensão tangencial na outra face, no sentido contrário. Muito bem. Daí, a gente pode fazer uma somatória de forças aqui em relação a qualquer ponto. E esse elemento está parado, né? Então, na engenharia civil, o nosso objetivo é manter todos os elementos estruturais parados, né? Então, lá de resistência dos materiais 1, ou isostática, né? A gente sempre faz somatória de forças em relação a um ponto, tem que dar zero. Somatória de momentos em relação a um ponto, tem que dar zero. Então, aqui a gente pega esse ponto A, a gente considera uma espessura desse elemento, uma espessura E, e faz uma somatória de momentos em relação a esse ponto A. Então, lembrar de novo que eu estou trabalhando com tensões não são forças, né? Tensão é uma força por uma área. Então, eu tenho que decompor essa força e eu tenho que identificar a área que essa força está atuando para encontrar a tensão, né? Então, considerando uma espessura E, eu vou fazer então a somatória de momentos em relação ao ponto A. Então, a somatória de momento em relação a qualquer ponto, né, desse elemento tem que ser igual a zero. Então, fazendo a somatória de momento em relação ao ponto A, eu tenho a tensão multiplicada por uma área que ela está atuando, né, pelo comprimento dessa tensão tangencial. E aqui é a mesma coisa, né? Um sigma linha multiplicado pela área que está atuando vezes o comprimento dessa tensão tangencial. Isso tem que dar zero, né? Então, quando a gente faz a somatória de momento em relação ao ponto A, eu sei que isso aqui tem que dar zero. Então, eu cheguei aqui, ó, que o tal, né, que é a tensão tangencial, e o tal linha, eles são iguais. Então, o meu tal, que é a tensão tangencial, ele é igual ao tal linha, né, que é a tensão tangencial na outra face do elemento. Isso quer dizer que esse valor aqui da tensão tangencial é igual a esse valor aqui da tensão tangencial. É isso que o teorema de Cotes diz, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu fizer a somatória de momentos em relação a um outro ponto, eu vou encontrar a mesma coisa. Bom, muito bem. Daí eu tenho a tensão em relação a um ponto, né? Aqui a gente pegou um diferencial de volume, né? E aplicou essa análise para esse diferencial de volume. Aqui eu tenho a tensão em um ponto, né? Então eu tenho que para T, né, que é a tensão, eu vou ter um diferencial de força aqui por um diferencial de área, né? Eu tenho o sigma, né, que é a tensão normal. Sigma, que é a tensão normal, vai ser um diferencial de força normal por um diferencial de área. E eu tenho o tau, né, que é a tensão cisalhante, né, que vai ser um diferencial de força tangencial por um diferencial de área. Beleza? Bom, e aí a gente entra no estado triplo de tensões, né? Então, o estado triplo de tensões, eu vou ter um eixo X, eu vou ter um eixo Y e eu vou ter um eixo Z. Muito bem. Então, no estado triplo de tensões, né, eu vou ter aqui ó, uma tensão em X, uma tensão em Y, uma tensão em Z, que vão ser normais aos planos X, Y e Z. E aí eu vou ter as tensões tangenciais, né? Então, eu vou ter uma tensão tangencial atuando no X na direção de Y. Ó, então, no X na direção de Y, então ele está para cima.
eu tenho no x na direção de z, no x na direção de z. Então, o primeiro índice ele está indicando o plano, o segundo índice aqui está indicando a direção. Então, ele está no x na direção de z, ó, na direção de z. E aí isso se repete para todos os planos, para todos os outros planos, né? Ó. Então, eu tenho a tensão em y normal e as tensões tangenciais em y. Ó. Então, o primeiro índice é y, então y na direção de z. Então, o primeiro é y aí na direção de x. Então, ó, na direção de x e na direção de z. Então, apesar de ser várias tensões, né, é fácil a gente decorar, né, porque a gente tem que entender o que são esses índices. Ó. Então, de novo, ó, tensão normal em Z, e aí depois duas tangenciais. O primeiro valor aqui, o primeiro índice, na verdade, vai ser Z, porque ele está no eixo Z, né? Então, Z e Z. E aí, na direção de Y, então está para cima, ó, na direção de Y, ele está para a direita, na direção de x. Então, eu vou ter todas essas tensões tangenciais, né? Mas a questão é que as tensões tangenciais pelo teorema de Cauchy, né, eles são todos iguais. Ó. Então, a tensão x e y é igual a yx. A tensão xz vai ser igual à tensão zx. E a tensão yz vai ser igual à tensão ZY. Então, a gente tem que entender esse conceito aqui, daí fica fácil a gente identificar cada tensão nesse estado triplo de tensões aqui. Joia? Seguindo. Então, a gente vai trabalhar na disciplina com o estado plano ou duplo de tensões, né? Então, a gente vai considerar, né, um elemento, esse elemento aqui ele está no plano XY, né? Então, x para a direita, y para cima, e ele tem uma espessura E aqui. Então, o que vai aparecer para a gente é uma tensão em x, normal, uma tensão normal em x, uma tensão normal em y e uma tensão tangencial no plano XY, que vai ser igual à tensão tangencial no plano YX. Né? Então, a tensão nesse plano aqui vai ser a mesma tensão no outro plano, né? Então, a gente pode resumir, né, a tensão tangencial ao tal, né? Bom, a tensão relacionada a Z, ó, então se aparecer o Z, ó, XZ, ZX, YZ ou ZY, vai ser igual a zero. Então, a gente está considerando um estado duplo de tensões, não um estado triplo. Então, tudo que aparecer Z aqui vai ser zerado, beleza? Bom, então vamos para as convenções de sinais, né? Então, a tensão normal, ela vai ser sempre positiva quando eu tenho tração. Então, saindo do elemento é tração, né? Então vai ser positivo. E aí negativo para compressão. Então, tudo que está aqui, ó, está positivo. Ó. Então, saindo do elemento é positivo, saindo do elemento é positivo, saindo é positivo, saindo é positivo. Então, isso para a tensão normal, tá? Tensão normal. Bom, e aí depois a tensão cisalhante, né? Então, a tensão cisalhante ela vai ser positiva quando gira as faces do elemento perpendicular ao eixo x no sentido anti-horário. Então, perpendicular ao eixo x no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Então, se ele faz isso, ele é positivo. Então, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Pelo teorema de Cauchy, né? Essa tem que ser a direção dessa tensão tangencial aqui para igualar a essa, e essa tem que ser nesse sentido aqui para igualar a essa, beleza? Então, tudo que está sendo mostrado aqui, por convenção, é positivo, tá? Bom, e aí, tensão em um plano qualquer, né? Então, definido um estado plano de tensões, sigma x, sigma y e o tal aqui, que é a tensão tangencial, né? A gente pode conhecer as tensões normais, né? Em função de um ângulo θ, aqui uma tensão normal em função do ângulo θ, e uma tensão de cisalhamento também em função do ângulo θ, em qualquer plano definido pelo ângulo θ. Então, lá no início do vídeo, eu disse que a tensão ela pode variar de acordo com esse ângulo θ, lembra disso?
Então, a gente vai tentar agora escrever, né, as tensões em x, em y e a tensão tangencial em função desse ângulo θ, porque aí a gente consegue escrever qualquer valor de tensão em qualquer ângulo, né? Bom, então convenção de sinal de novo, o θ ele vai ser positivo quando medido a partir da vertical no sentido anti-horário. Então, anti-horário, eu oriento o meu ângulo θ, né? Bom, então ele está praticando aqui um corte genérico aqui, né? A partir da vertical, né? Ó, a partir da vertical ele parte anti-horário positivo e está fazendo um corte genérico. Aí, nesse plano de corte aqui, ó, está aparecendo uma tensão normal e uma tensão tangencial a esse plano de corte genérico, né? Orientado por um θ que poderia ter qualquer grau aí, né? Bom, então isso aqui a gente já falou, tensão normal positivo quando sai do elemento e negativo quando entra no elemento. Isso aqui, beleza. E aí uma outra convenção de sinal agora para tensão de cisalhamento, né? Quando eu faço o corte, né? Então, para cisalhamento a gente vai utilizar a regra da mão direita de novo, né? Então, regra da mão direita, eu vou apontar o meu dedo indicador saindo do elemento de corte. Então aqui, ó, cortei o elemento de corte, eu aponto o dedo indicador saindo do elemento e o meu dedão vai indicar a direção positiva. Então o meu dedão ele vai indicar qual que é o positivo. É importante que eu sempre tenho que ver as costas da mão, né? E nunca a palma da mão. Então aqui de novo, ó, o dedo indicador para fora do elemento e o meu dedão ele vai indicar qual que vai ser o sentido positivo, né, da tensão desse cisalhamento. Bom, daí, quando eu pratico esse corte, né, então pratiquei um corte. Então aqui estava o elemento, eu pratiquei o corte em um ângulo θ aqui, né, e separei esses elementos, né. Quando eu separo esses elementos, vão aparecer aqui, ó, um sigma θ normal e um tal θ aqui, que é cisalhante, né, um elemento uma tensão cisalhante. E aqui, ó, vão ser meus ', x', está aqui, ó, x'. Então isso aqui vai ser o meu ângulo x', e aqui vai aparecer o meu ângulo y'. Bom, aí lembra que eu falei que o tensor ele não pode ser decomposto? Eu tenho que decompor a força? Então, quando a gente vai fazer essa análise, eu tenho que escrever a minha área em função do meu ângulo θ também. Então, eu tenho que aqui, essa área aqui ela vai ser A vezes o cosseno de θ, essa área superior aqui ela vai ser A vezes o seno de θ, e essa área aqui do plano de corte, né, ela vai ser a minha área azão, que eu chamei de A vezes B, essa figura, né? Então, quando a gente faz as somatórias de forças aqui, ó, então eu fiz a somatória de força em relação ao eixo x', ó, então em relação ao eixo x', e aí eu decompus todos esses... aí está o lance, né? Eu não decompus o tensor, eu decompus a força. Então, nessa direção aqui vai ter uma força aplicada nessa área aqui, ó. Então, eu vou ter um tensor vezes uma área, que vai ser esse aqui, ó, o σ0, ó, σ0 vezes a área, aí mais um σx vezes uma área, cosseno θ. Então, esse cosseno θ ele é da área e o segundo cosseno θ é do tensor, né? Então, se você tiver curiosidade aí, faz o desenho e faz a decomposição, você vai ver que você vai chegar nessa expressão aqui, né? Bom, então simplificando depois essa equação, eu chego nessa segunda, né? Então, essa aqui para f de x' e essa segunda aqui para f de y'. Então, aí é só fazer somatória de forças na direção de x', somatória de forças na direção de y'. Bom, aí, da trigonometria, né, eu tenho que cosseno ao quadrado de θ vai dar isso, seno ao quadrado de θ vai dar isso, e 2 seno de θ cosseno θ vai dar isso aqui.
Eu não sei se vocês repararam, mas isso aparece nas equações, né? Ó, então, cosseno de θ ao quadrado, seno de θ ao quadrado e 2 vezes seno θ cosseno θ. Então, aí eu faço essas substituições, né, nas expressões anteriores, e aí eu chego em θ0, em sigma de θ, né, e tal de θ, que é a tensão normal em função de θ e a tensão tangencial em função também de θ, né? Muito bem. Então, agora eu posso escrever as tensões principais, né? Então, quando que eu vou ter tensão principal? Eu cheguei aqui em uma expressão de tensão normal em função de θ. Eu não cheguei numa tensão tangencial também em função de θ. Então, para eu chegar nas tensões principais, eu vou fazer a derivada dessa equação e depois a derivada dessa equação em função de θ e igualar essa derivada a zero, né? Então tá aqui, ó, a derivada do sigma θ em função de θ igual a zero para eu chegar nas tensões principais, né? Nas máximas e mínimas, né? Bom, então o meu θ1 ele está aqui, né? O meu eixo x', que é esse aqui, ó, eu estou chamando de, é onde vai aparecer a tensão principal 1, que eu estou chamando de sigma 1, e 90 graus, e a partir desse ângulo x' vai ter um ângulo aqui y', né? Um ângulo y', um eixo y', que é onde vai aparecer o meu sigma 2, minha tensão principal 2. Muito bem. Quando eu faço a derivada daquela equação anterior, então, a derivada dessa equação aqui, ó, a derivada da função tensão normal em função de θ, ó, derivada da função da tensão normal em função de θ, igual isso aqui a zero, eu chego nessa expressão aqui. Ó. Bom, eu ainda tenho a equação aqui, né, a função da tensão tangencial em função de θ. Então, nessa equação aqui, ó, se eu substituo θ, se eu igualo, na verdade, essa equação a zero, eu chego, repare que é a mesma expressão. Ó, é a mesma expressão. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a tensão tangencial for igual a zero, a tensão normal vai ser igual à máxima. Então, sempre que eu tiver direções principais, ou seja, sempre que eu tiver tensão 1 ou tensão 2, tensões principais, eu vou ter tensão cisalhante nula. É isso que quer dizer. Bom, então, chegando nesse ângulo aqui, né, substituindo esse ângulo aqui na equação anterior aqui, ó, eu chego então nas expressões de sigma 1, sigma 2, e aí eu posso encontrar também, né, tangente de o valor de alfa 1 e o valor de alfa 2. Então, as duas expressões elas são exatamente iguais, né? Só aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então, assim a gente consegue descrever as tensões principais. Então, de novo, quando eu tenho as tensões principais, as tensões cisalhantes elas vão ser nulas, né? Vão ser iguais a zero. Então, θ1 mais θ2 ele vai ser igual a 90 graus, isso aqui, beleza. Tensão em x mais tensão em y vai ser igual a tensão 1 mais a tensão 2. Também tranquilo. Bom, e por último, né, só para finalizar, a gente tem a tensão cisalhante máxima, né? Então, essa expressão a gente já tinha, né? E agora, para encontrar a tensão cisalhante máxima, a gente vai fazer a mesma coisa que a tensão normal, né? Eu vou derivar, então, a função da tensão cisalhante em função de θ igual a zero, né? Então, quando eu faço essa derivada em função de θ igualando a zero, eu chego nessa expressão. Chego nesse ângulo, né? E aí, quando eu substituo esse ângulo na equação acima, eu tenho, então, a tensão máxima no plano, né? Então, eu cheguei na expressão da tensão cisalhante máxima. E aí,
a tensão média, né, ele vai ser σx mais σy por 2. Muito bem, então a gente chegou nas tensões principais, normal e tensões máximas cisalhantes. Joia? Bom, então assim a gente chega ao final do vídeo. Isso aqui é bastante conteúdo, né? Mas no próximo vídeo a gente traz exemplos resolvidos e eu acho que vai ficar bem mais claro de compreender o conteúdo todo, tá? Então até o próximo vídeo.